Asterisco, eu me lembro do dia em que minha mãe me mandou uma mensagem. Trocamos todas as fechaduras. Você não tem mais casa. Vamos ver o quão corajosa você é agora. Haha. Sem ligação, sem aviso, apenas aquela mensagem iluminando o escuro. Fiquei parada olhando para a tela por um segundo e depois ri baixinho, quase em calma. Porque aquilo não era o fim de nada. Aquilo era o começo. 2 dias depois, o advogado deles entrou em contato com 5 palavras que mostraram que tudo tinha virado. Temos um problema. Ligue imediatamente. Antes de contar o que aconteceu, quero que você pense, já foi pega de surpresa pela própria família? Suas histórias me lembram que não estou sozinha. As pessoas diziam que éramos a família perfeita da Maple Street, persianas brancas, cercas bem aparadas, almoços de domingo com cheiro de frango assado e uma paz falsa. Quem passasse na rua provavelmente acharia que havia calor humano atrás daquelas janelas. Mas a perfeição é silenciosa apenas porque é ensaiada. Fui criada para cumprir meu papel, a filha confiável, a que conserta tudo, a que nunca discute. Meu pai, Richard Lu, acreditava que amor significava obediência. Se algo quebrava, ele chamava meu nome antes de pegar qualquer ferramenta. Cara, segura a escada. Cara, pega a chave inglesa. Aprendi a equilibrar no telhado antes de aprender a descansar. Minhas mãos estavam cheias de cortes pequenos de madeira e fio, mas ele ria e dizia, você é mais forte do que qualquer filho que eu poderia ter. Minha mãe sorria aquele sorriso perfeito, que escondia cada aresta cortante sob a educação, e dizia, família não conta dívidas. Eles repetiam tanto que virou uma espécie de oração, família não conta dívidas. Tradução, tudo que você nos dá é dívida. Tudo que pegamos é amor. E então havia Emily, minha irmã mais nova, 2 anos mais nova, mais delicada, mais bonita. Nunca precisou levantar mais do que um pincel de maquiagem. Papai a chamava de delicada, mamãe de orgulho. Eu também já fui orgulhosa. Acreditava que manter a paz era meu dever, que consertar suas bagunças era prova de devoção. Quando o dinheiro ficava curto, mamãe suspirava dramaticamente sobre a conta de luz e, de alguma forma, minha carteira se abria. Aos 17 anos, eu ajudava a pagar a hipoteca. Aos 21, cobria os reparos. Na época, não parecia errado. Parecia amor. Diziam que eu era boa com números, confiável, e eu confundia manipulação com gratidão. Cada parede que eu consertava, cada pagamento que eu transferia, dizia a mim mesma que estava segurando a família unida. Mas há um preço em ser a cola que nunca pode parar de segurar. Lembro de um dia de ação de graças, olhando pela janela enquanto mamãe entregava a Emily uma caixinha de joias com uma pulseira de ouro gravada com suas iniciais. É para nossa pequena artista, disse mamãe. Emily a abraçou. Eu sorri, fingindo não sentir o arrepio subindo pelos braços. Aquela pulseira provavelmente custava o mesmo que 3 meses do meu aluguel na época. Mas família não conta dívidas, certo? Anos depois, essa frase ainda ecoa na minha cabeça. Suave, venenosa. Ainda consigo sentir o cheiro do verniz do corrimão que pintei aos 16 anos. Ouvir o rangido da fechadura que consertei para o papai. Ver a luz da varanda que substituí piscando na memória. A mesma luz que um dia iluminaria uma porta que eu não podia abrir. Tudo começou com sussurros suaves, quase inofensivos. Voltei tarde do trabalho numa noite, sapatos molhados pela chuva de Portland, e ouvi meu nome pela porta da cozinha. Eu deveria ter continuado andando, mas algo na voz da mamãe me congelou. Ela não percebe que toda a ajuda dela era voluntária, disse, baixa, mas clara. Quando vendermos a casa, só nossos nomes estarão nos papéis. Meu peito se apertou. Vender a casa. Nossa casa. O mesmo lugar que pintei, consertei, financiei, pedaço por pedaço, durante anos. Riu então, baixo e convencido, meu pai, clássica cara. Só coração, sem senso de negócio. Depois a voz hesitante de Emily, mas ela não esperaria algo em troca? Mamãe bufou. Esperar o quê? Ela deu presentes. Presentes não compram propriedade. Por um segundo, pensei que tinha ouvido errado. A sala girou em silêncio, o ar pesado com cheiro de comida e traição.
Segurei a parede até os nós dos dedos ficarem brancos. Presentes, sussurrei para mim mesma, a palavra azedando na boca. Eles estavam dividindo meu esforço como espólio, e eu era a tola que financiava o conforto deles. Fui para meu quarto em silêncio, cada passo pesado, ensaiando o roteiro que escreveram para mim a vida inteira, seja grata, seja quieta, seja útil. Mas algo dentro de mim quebrou naquela noite. Não chorei. Não os confrontei. Sentei na beira da cama, o brilho do laptop refletindo nos meus olhos, e comecei a lembrar cada transferência, cada conta, cada vez que diziam, só desta vez. Horas se passaram. A casa ficou em silêncio. Eu ouvi a chuva na janela e o zumbido leve da geladeira, constante, indiferente, diferente do meu coração. Então, exatamente quando eu estava prestes a fechar o laptop, asterisco 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 meu celular vibrou. 23h27, mãe, trocamos todas as fechaduras. Você não tem mais casa. Vamos ver quão corajosa você é agora. Ha ha. Cada palavra queimou em mim, uma a uma. Li de novo, devagar, fechaduras. Casa. Coragem. E aquela risada. Ha ha. Sarcástica, final afiado. Sem ligação, sem explicação. Apenas aquela mensagem fria brilhando no escuro. Não sei quanto tempo fiquei olhando. Talvez 1 minuto, talvez 10. Então aconteceu algo estranho. Eu ri. Primeiro baixinho, depois mais alto, até ecoar pelas paredes vazias. Porque naquele momento, vi a verdade claramente pela primeira vez. Eles não haviam me trancado fora. Eles me libertaram. Desliguei o celular, abri o laptop de novo e comecei a digitar. Não uma mensagem, não um pedido, mas uma lista. Datas, pagamentos, concertos, cada cheiro, cada recibo, cada promessa. Quando eu era pequena, meu pai dizia, se quer que algo seja feito direito, faça você mesma. Certo, eu faria. Antes do amanhecer, já tinha uma pasta chamada Provas. E enquanto o sol se infiltrava pelas persianas, aquecendo o ar frio do meu quarto, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma, desta vez, eu não consertaria nada para eles. Eu estava desmontando tudo que construíram sobre mim. Na manhã seguinte àquela mensagem, algo dentro de mim se resetou. Sem raiva, sem lágrimas, apenas uma calma estranha e limpa. Preparei café, entrei no trabalho como se nada tivesse acontecido e comecei a agir em silêncio. Se minha família queria ver o quão corajosa eu era, descobriria nos papéis. Durante o dia, eu ainda era analista de dados confiável de uma empresa no centro. Meus colegas não tinham ideia de que cada minuto livre era gasto rastreando outro tipo de dado, minha própria história. Revirei e-mails antigos, transferências bancárias, contas de luz, pagamentos de materiais de construção, orçamentos de empreiteiros que eu havia coberto temporariamente, recibos de supermercado dos meses em que alegavam estar sem dinheiro. Cada número tinha uma história, e cada história apontava na mesma direção, eles tinham tirado e eu tinha pago. Comecei a construir o que chamei de livro da verdade. Uma coluna para o que eu dei, outra para o que prometeram. Os totais não apenas batiam, eles gritavam, 47 mil para hipoteca, 23 para reformas, 15 para emergências. 85 mil da minha vida. Papai sempre se gabava que eu era a única na família que entendia de dinheiro. Ele só nunca percebeu o quão perigoso isso me tornaria quando eu parasse de usar para eles. Quando a tela se encheu de linhas de prova, imprimi tudo, etiquetei cada pilha e guardei numa caixa de arquivos sob minha mesa. Não planejei correr para o tribunal imediatamente. A vingança, decidi, deveria envelhecer como vinho, não explodir como fogo. Conheci 3 advogados nas semanas seguintes. Os 2 primeiros me trataram como mais uma filha magoada buscando simpatia. A terceira não. Ela se inclinou, olhos afiados. Você tem um caso, e sólido. Não é sobre a escritura, é sobre equidade. Se você puder provar contribuição e intenção, você tem fundamento. Intenção. Aquela palavra clicou. Pensei de novo na mensagem, vamos ver quão corajosa você é agora. Ha ha. Não era apenas crueldade. Era prova. Intenção maliciosa registrada.
A partir daquele momento, cada passo meu foi deliberado. Documentei novas transferências, arquivei todas as mensagens de voz da mamãe fingindo se preocupar, fiz backup de cada arquivo 2 vezes, um no laptop, outro na nuvem. À noite, eu me sentava à mesa, vendo o cursor piscar ao lado da palavra evidência. Meu apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido do aquecedor e o ping ocasional de outro alerta bancário confirmando o que eu já sabia. Eu tinha vantagem. Quando a primavera chegou, meu caso estava à prova de falhas. Minha advogada estava pronta. Os documentos, preparados. Só faltava um gatilho final, algo que mostrasse intenção além de qualquer dúvida. Chegou na hora certa. 2 dias após o aniversário daquela mensagem sobre as fechaduras, recebi um e-mail. Assunto: aviso urgente de venda de propriedade. Eles estavam vendendo a casa sem me avisar. Sorri. Finalmente, eles me entregaram exatamente o que eu precisava. O dia da mediação não parecia nada com as tempestades que eu imaginei. Sem trovões, sem caos, apenas uma manhã fresca de Portland, com cheiro leve de chuva e papel. Entrei no escritório de advocacia do centro, pasta debaixo do braço e café na mão. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não suaram. Eu já tinha vivido a pior parte, ser trancada para fora da própria casa por quem jurava me amar. A recepcionista me guiou até uma sala de conferência estéril. Paredes brancas, mesa longa, 2 fotos de água intocada. O zumbido das luzes fluorescentes preenchia o silêncio. Sentei, coloquei a pasta à minha frente e esperei. Alguns minutos depois, a porta se abriu. Meus pais entraram primeiro. Mamãe com seu habitual casaco bege suave, aquele que usava na igreja para parecer humilde, e papai com camisa passada, mandíbula cerrada, olhos ardendo. Emílio seguia, torcendo a alça da bolsa, rosto pálido. Cara, disse mamãe suavemente, o mesmo tom que usava sempre que precisava de algo, asterisco 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 asterisco, você parece cansada, querida. Bom dia, respondi, voz calma, quase distante. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Não precisava tornar isso tão oficial. Poderíamos ter conversado. Inclinei a cabeça. Você trocou as fechaduras. Falar não parecia ser o método preferido da nossa família. O sorriso dela vacilou, mas antes que pudesse responder, o mediador, um homem de meia-idade com olhos gentis, entrou, seguido pelos 2 advogados. O meu me deu um aceno tranquilizador enquanto nos sentávamos. Os primeiros minutos foram polidos, procedimentos formais, aquela civilidade que arrepia a pele quando você sabe o que realmente está por baixo. Então minha advogada abriu a pasta e começou a mostrar os documentos, página após página, recibos, transferências, faturas. Este arquivo, disse ela, deslizando para o centro da mesa, contém provas das contribuições financeiras diretas da Sra. Lu para a propriedade localizada na 2146 Maple Street ao longo de 14 anos. Papai se inclinou, debochando. Isso é ridículo. Foram presentes. Ela estava ajudando a família. Minha advogada não se abalou. Os pagamentos foram repetidamente registrados como assistência temporária, com expectativa de reembolso. Vocês também encontrarão mensagens de texto em que ambos se referem a esses pagamentos como empréstimos. Temos evidências de ocultação de ativos também, extratos bancários mostrando que vocês mantinham economias substanciais enquanto solicitavam dinheiro da senhorita Lu sob pretexto de dificuldade financeira. Mamãe se remexeu, as mãos perfeitamente cuidadas tremendo ao pegar os papéis. Isso está sendo distorcido. Nós nunca. Interrompi pela primeira vez. Vocês me disseram que eu não tinha mais casa. Lembra disso? A sala ficou em silêncio. A boca dela abriu, fechou. Olhou para mim implorando. Foi um mal-entendido, cara. Estávamos bravos. Está por escrito, acrescentou minha advogada, deslizando outra página. Datada e com horário, 23h27. A mensagem dizia, trocamos todas as fechaduras. Você não tem mais casa. Vamos ver quão corajosa você é agora. Ha ha. O mediador ajustou os óculos, franzindo a testa. Essa mensagem certamente sugere intenção. O rosto de papai ficou vermelho. Ela está distorcendo tudo. Aquela mensagem era uma piada.
Encarei-o firme. Também era a sua ideia de família. O mediador tentou retomar o controle, mas a tensão já tinha estourado. Minha advogada continuou metodicamente, apontando cada inconsistência, cada declaração falsa. As provas se empilhavam. Pagamentos maiores de hipoteca que eu cobri, custos de reforma, contas de serviços, até os recibos das novas fechaduras. Então chegou o momento que eu esperava. O advogado adversário, homem mais velho, olhos cansados, pigarreou e se inclinou para meus pais. Senhor e senhora Lu, sussurrou urgentemente, embora a sala estivesse silenciosa o suficiente para todos ouvirem. Temos um problema. Precisam me ligar imediatamente após esta sessão. A ironia me atingiu como luz do sol depois da tempestade. Sorri, quase imperceptível. Ali estava, a linha da minha vida finalmente se desenrolando em tempo real. A compostura da mamãe quebrou. Cara, por favor, disse, voz trêmula. Somos família. Não faça isso. Olhei para ela por um longo momento, então falei suavemente. Você está certa. Somos família. Por isso dei chances a vocês. Anos delas. Mas família não é um passe livre para tirar e tirar até que alguém se quebre. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Eu não sabia, sussurrou. Sim, sabia, disse eu. Só não quis acreditar. Papai bateu a mão na mesa. Depois de tudo que demos a você? Interrompi, voz firme. Depois de tudo que eu dei a vocês, vocês não me criaram. Vocês me drenaram. Por um instante, ninguém falou. O som do ar-condicionado preenchia o espaço entre nós, zumbindo como ruído branco sobre os destroços do nosso relacionamento, asterisco asterisco. Asterisco asterisco minha advogada finalmente quebrou o silêncio. Diante das provas apresentadas, estamos solicitando 50% de participação na propriedade ou compensação equivalente baseada no valor de mercado atual. O mediador assentiu lentamente. É uma demanda razoável considerando a documentação. Papai parecia prestes a explodir. Mamãe tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou. Emily estava rígida, encarando a mesa. Quando a sessão acabou, meus pais saíram correndo, sussurrando entre si em pânico. O advogado deles o seguiu, telefone na mão, voz cortante. Sim, estou ciente. Eu disse que temos um problema. Fiquei sentada por mais um momento, olhando para a pasta à minha frente, a arma silenciosa que construía a partir da traição. Quando me levantei, minha advogada sorriu levemente. Você lidou bem com isso, disse ela. Números não mentem, respondi. Pessoas sim. Lá fora, a cidade estava banhada em luz dourada. A rua cheirava a asfalto molhado e vitória. Passei por uma vitrine de café, vi meu reflexo e quase não reconheci a mulher que me encarava, firme, intocável, livre. Eu não era mais a filha que obedecia. Eu era a mulher que aprendeu a lutar sem levantar a voz. Pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena. Senti-me precisa, poderosa. Eles achavam que trocar as fechaduras encerraria minha história. Só abriu a porta para a minha. A decisão do tribunal chegou 6 semanas depois, impressa em preto no branco, 50% da propriedade a mim. Não foi sorte. Foi prova. Cada linha, cada número, cada cálculo tardio finalmente significava algo. A casa foi vendida por mais do que eles esperavam. Após taxas e honorários legais, meus pais ficaram com metade do que pensavam que se aposentariam. Eles construíram seu futuro sobre minha obediência e viram tudo desmoronar diante das minhas provas. Não voltei para aquela casa. Ela não era nada além de fantasmas com a forma de família. Em vez disso, comprei uma pequena casa na outra parte da cidade. A primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras eu mesma. Novas chaves, novas regras, nova paz. Às vezes meu telefone acende com os nomes deles. E-mails de culpa do meu pai, mensagens de arrependimento da minha mãe. Mas nunca atendo. Algumas portas, uma vez fechadas, permanecem assim. Em manhãs silenciosas, sento à janela com café, deixando o sol aquecer meu rosto, ouvindo o zumbido do meu próprio espaço. Sem passos, sem ordens, sem exigências.
Apenas silêncio, apenas meu. Eles trocaram as fechaduras para me manter fora. Eu troquei as minhas para que eles nunca mais entrassem. Achavam que me ensinavam uma lição sobre lealdade. O que realmente me ensinaram foi como viver sem eles. A liberdade não veio com perdão. Veio com limites e um novo conjunto de chaves. Às vezes a justiça não ruge. Às vezes ela apenas assina papéis e vai embora em silêncio. E isso basta. Se você já precisou reconstruir a vida a partir dos destroços que sua própria família deixou, saiba, você não está sozinho. Sua paz vale a pena, mesmo que seja preciso lutar por ela. Compartilhe sua história nos comentários e inscreva-se para mais relatos reais de vingança silenciosa e conquista da liberdade, ***.